Obrigada, pastora. Amém. Você pode se assentar. Quero te dizer que o Espírito Santo está aqui. Desde quando nós entramos neste lugar, nos louvores, e você vai ver que a palavra ela vai falar sobre o que já foi cantado aqui, o que nós louvamos sobre o deserto, sobre o tempo. A pastora Cristina aqui estava falando, né, sobre o tempo da espera. Essa noite, o Senhor ele tem uma promessa para a nossa vida. Essa noite, o Senhor ele quer tirar tudo aquilo, né, todas as dúvidas que assolam os nossos corações. Porque nessa noite nós vamos entender que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor cuida de cada pedacinho da nossa vida. Desde quando a pastora Lígia pregou aqui, um simples doce de abóbora, que ela estava com vontade de comer. Só que ela falou assim, eu não vou orar para pedir que Deus me abençoe com doce de abóbora. E ela veio atender, e nesse momento que ela veio atender, uma pessoa trouxe um almoço para ela. E junto com o almoço tinha um doce de abóbora. Então, Deus conhece, Deus quer o melhor para nós. Deus conhece a nossa intimidade. Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Mas nós precisamos manifestar a nossa fé. Mas, nesse tempo em que nós recebemos uma promessa do Senhor, existe o tempo da espera. E nesse tempo da espera, muitas vezes eu me encontro, de vez em quando, questionando a Deus, às vezes falo com Janá, né? Esse silêncio. Sabe o barulho do silêncio? Eu falo muito isso para os meus alunos. Agora eu quero ouvir o barulho do silêncio. Sabe o que é o barulho do silêncio? Não é nada. Não tem barulho. Não tem voz. Não tem gritaria. Só tem silêncio. Mas eu quero te dizer, e Deus fala essa noite com você e comigo. Falou primeiro comigo, né? E agora vai falar com você. Que o silêncio não é castigo. Silêncio é maturidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que a sua fé te conduza a um caminho de milagre. Mas neste caminho, Deus quer tratar com você. Neste caminho, Deus quer que você cresça. Neste caminho, Ele quer que você conheça a sua voz. Porque às vezes as coisas estão muito barulhentas. Não, Deus vai, te retira, te leva para um deserto. E esse deserto não é deserto de areia, não. São os problemas da vida, né? O silêncio, aquele silêncio, e Ele te leva para que você possa ouvir a sua voz. Nós vamos começar dizendo que o silêncio de Deus ele pode ser angustiante. Mas o silêncio de Deus está te tratando. Ele raramente vai ser ausência ou indiferença de Deus. Porque Deus cumpre todas as suas promessas. Mas essa promessa, ela tem um tempo determinado. Por que confiar quando só há silêncio? Esse é o título dessa mensagem. Por que confiar quando só há silêncio? Primeira coisa que eu quero te dizer, que o silêncio não é abandono. Você não está órfão. O Senhor, Ele tem visto a sua casa. O Senhor, Ele tem contemplado todas as suas petições. Olha, lá em Abacuque 2:3, é uma palavra maravilhosa. Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não
falhará. E aqui, né, Judá estava sendo assolado, mas Deus tinha profetizado, né, sobre que aquilo ali haveria fim, mas o profeta Abacuque questiona Deus. E Deus diz assim para ele, olha, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela não fala do fim e não falhará. Então eu quero te dizer nessa noite, não é o fim para a tua vida. Sabe aquela oração que você, mamãe, tem feita para o seu filho, você, papai? Sabe, mesmo que seu filho não dê motivos, né, para você acreditar que ele possa se converter, mesmo que ele seja rebelde, mesmo que ele traga infelicidade, tristeza para o teu coração, eu quero te dizer nessa noite que Deus não falha. Continue orando, continue buscando, porque no silêncio vai nascer maturidade e Deus vai te dar estratégias para que você consiga esperar e receber a tua vitória. Porque Deus não se atrasa, a vitória ela vem, mas ela vem na hora certa, não é na hora que eu quero. Eu tenho que aprender a esperar. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei que é difícil, minha irmã, mas nós precisamos compreender que Deus é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Essa é uma promessa, gente, que dá alento ao nosso coração. É uma promessa que foi feita ali, que Deus, Ele não vai falhar. E que a sua promessa vai se cumprir nas nossas vidas. É um dos maiores alentos bíblicos sobre o silêncio de Deus, pois ela valida a dor. A dor não é à toa. A dor vai te fazer crescer. A dor vai te fazer buscar mais a face do Senhor. A dor vai fazer com que você pare de pedir tanta oração e que você mesmo, claro que a gente tem que pedir, eu peço, né? Eu peço. Eu trabalho ali com a pastora Daniela e a gente se encontra às vezes ali na terça-feira, estou sempre pedindo oração, estou sempre pedindo força, né? Janá, estou sempre pedindo força para as pastoras, para quem conversa comigo, mas eu preciso ter intimidade com Deus. Então, às vezes, a gente coloca o que nós temos que fazer na mão do outro. É seu momento. É momento que você vai buscar e você vai conhecer o propósito de Deus na sua vida. E Deus ali falou para o profeta, vai chegar, mas você vai ter que esperar. O silêncio de Deus é um tempo de maturação da promessa. Nem sempre nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem realizado. E você sabe que eu acho impressionante aqui, é uma coisa que a nossa igreja faz, ele manda que escreva a visão. Sabe? Todas as vezes que nós escrevemos os nossos sonhos lá naquele projeto de fé, lá naquele seu diário, naquele seu caderninho, escreva a visão, escreva a promessa. E toda vez leia e faça lembrar ao Senhor, Senhor, Tu tens uma promessa comigo. Glórias a Deus. Assim como uma semente, e eu estava pensando que o silêncio ele é assim. Existe uma promessa, mas essa promessa ela é uma terra muito fértil. Gente, o silêncio é terra fértil. Pensa que o silêncio é ruim, é problema não. Silêncio é terra fértil, onde uma semente está lá, guardadinha, escondidinha. Você não está vendo. Você não está vendo, mas você está regando. Ela não cresce, mas você está tentando, não é isso? Eu não sou mãe de planta, eu sou terrível, mas eu comecei a querer cuidar dos cactos, que foi do aniversário do Roberto, os bichinhos estão vivinhos. Eu quase desisti deles, mas não, fui lá,
eu regava, eu botava lá no solzinho e eu ia lá, né? E assim é a nossa fé, né? A gente tem ali plantado, a gente não está vendo nada, mas ela está germinando, ela está dando raiz, e no tempo certo ela cresce. E ali ela vai crescer e vai dar frutos, e frutos de abundância nas nossas vidas. Outra coisa que eu quero te dizer é sobre o caráter de Deus. Deus, ele não mente. Deus é fiel. Deus, ele não é bipolar. Deus não é como nós. Tem dia que a gente acorda mal-humorado, não é isso? E uma coisa que eu achava, nossa, que lindo, hoje eu acho isso horrível, essas cores estão horríveis, né? Mas no outro dia eu vou achar que essas cores combinaram tão bem. Nós somos assim, nós somos muito levados pelas nossas emoções, mas Deus não. Deus, ele é fiel. Então, não tem um tempo ruim, Deus não acorda assim hoje, hoje eu não quero ver a cara de ninguém, hoje eu não quero ouvir a voz de ninguém. Às vezes a gente acorda assim, né? Às vezes a gente se encontra de um jeito que a gente não quer conversar. Já se encontrou assim? Tem hora que eu não quero conversar, mas Deus, ele está sempre com os seus ouvidos atentos às nossas petições. Lá em Números 23, 19... Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, ele vai te dar. Pode ser que ele não te dê agora, pode ser que ele esteja esperando uma condição favorável. Às vezes a gente precisa se consertar, melhorar, né? Às vezes tem alguma coisinha ali, uma falhazinha que ainda não deixou que a nossa bênção chegasse. Mas Deus, ele não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Nós, seres humanos, nós mudamos de ideia conforme o nosso humor, ou conforme as circunstâncias. Deus não. O silêncio dele não é sinal de mau humor, não é sinal que ele deu um gelo em você, um gelo espiritual. Ou que ele mudou de planos. Não, ele não mudou de planos. Se ele prometeu, o caráter dele é de fidelidade. Então, Deus não há mentira. Em Deus só há amor, lealdade, fidelidade, soberania. Deus não mente. Então, nessa noite, eu quero reafirmar a promessa de Deus na tua vida. E no silêncio, eu quero te dizer que Deus está te forjando a ser um crente melhor. Muitas vezes, ele nos leva ao deserto. E esse deserto aqui, ele é muito figurativo, né? Deus nos leva a uma doença. Deus nos leva a um filho desobediente, que vira as costas, né, para o Senhor, que dá trabalho, que não deixa você dormir. O marido também, que não é bom, e uma esposa também, que não é boa. Tantas coisas podem acontecer nas nossas vidas, mesmo sendo crentes fiéis. Gente, nós estamos aqui nesse mundo ainda. Nós ainda não herdamos os céus, a eternidade. Então, nós vamos passar por problemas mesmo, nós vamos passar por lutas. Ou você acha que o inimigo das nossas almas, ele descansa? Ele quer te ver feliz, Rosana? Será que ele quer? Não, ele quer que você se entristeça, que você reclame, né? Ele quer que você resmungue, murmure. Mas eu quero te dizer que Deus, ele não quer somente dar as suas bênçãos para nós, mas ele quer que você o busque em espírito e em verdade. Deus quer que você tenha intimidade. Por isso, ele te leva lá para o deserto, onde não tem barulho, onde você só vai ouvir a sua voz. E ali, Deus vai falar profundamente com você. E você vai entender o propósito dele na sua vida. Todos nós nascemos
com propósito nessa vida, né? E de pregar o evangelho é um que a gente sabe. Mas Deus tem propósitos específicos, né? Ele te dá dons, Ele te dá talentos. E o que você tem feito com isso? Será que mesmo, então louve, né? Mesmo chorando você está louvando? Será que mesmo na tribulação você está louvando? Deus não rejeita oração, né? Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus está ouvindo a sua oração. Então louve ao Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo quando a esperança não é para você crer, você está crendo contra a esperança, porque às vezes você precisa de uma coisa que aos olhos, né, humanos, ela é impossível. Louve, vai fazendo a obra, dedique-se ao Senhor. E o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor não está em silêncio, Ele está trabalhando pela sua vida. Esse é um tempo que serve para você filtrar suas prioridades, né? Arranjar um tempo para Deus. Porque quando está tudo bom, a gente está passeando, a gente está fazendo, né? E aí Deus não vai se... Deus não é contra isso não, gente, né? Claro que não é, mas a gente, quando está um tempo muito bom, às vezes a gente acaba se afastando do Senhor. E às vezes Ele dá um apertinho no nosso calinho, né? Para a gente, não, eu preciso dele. E que a gente possa, que isso não precise acontecer, né? Que a gente possa entender que nós dependemos dele, que tudo é dele, que tudo é para ele. Esse tempo serve para filtrar suas prioridades e fortalecer a sua fé, para que quando a promessa chegar, você tenha estrutura emocional e espiritual para desfrutá-la sem se perder. Quantas pessoas se perdem? Às vezes perde, né? Tem gente que perde tanto um filho, aí depois o filho é impedimento. Aí depois não pode mais fazer nada para o Senhor, né? Porque o filho é impedimento. Às vezes você pede um emprego, né, uma posição de trabalho lá, você pede uma coisa uma gerência, né, uma promoção, uma coisa que exija mais de você. Aí você não tem tempo mais para vir para o Senhor, para vir para a casa de Deus. Então, é sobre isso que a palavra de Deus fala, né? Para que essas promessas, né, para que a prosperidade, tudo aquilo que a gente quer alcançar no Senhor, não se perca nas nossas vidas, mas que elas venham acrescentar, né, trazer alegria, né, de estar na casa do Senhor, que a casa do Senhor não seja um fardo, né, você vir para a igreja não seja um fardo, porque você está cansado, mas que estar na casa do Senhor seja um momento em que você vai buscá-lo, em que você vai ouvir a sua voz, em que você vai, ó Deus, entregar a Ele toda a sua adoração. Ele não te leva lá para o deserto e te abandona, não, Ele fica contigo até o final. O silêncio é um cenário que Deus escolheu para falar diretamente ao seu coração, sem intermediários. Porque às vezes a gente ouve muitas vozes, né? Às vezes a gente fala demais. Eu aprendi. Está tudo bem? Está tudo bem. Tem horas que a gente não pode, né? Como a pastora Daniele falou, as pessoas não podem ver a nossa nudez. Às vezes tem coisas, mas não é nudez literal não, tá, gente? Mas às vezes tem coisas que a gente tem que falar para as pessoas certas, né? E às vezes a gente abre muito a nossa vida, a gente vai abrindo, né? E vai dando brechas. Então, que a gente possa realmente entender que tem pessoas que realmente a gente pode falar, mas tem outras que a gente tem momentos que você vai se calar. E eu quero te dizer 3 coisas sobre o silêncio de Deus, que não é um não,
tá? Espera, somente confie, Ele está ajustando tudo. O cenário está ficando a coisa mais linda. Por enquanto, está meio cinza, está meio nublado, mas daqui a pouco esse céu vai se abrir, vai ficar azulzinho, o sol vai brilhar, vai irradiar sobre a sua vida. Sabe, eu gosto de praia, então eu penso logo num lugar, né, numa praia linda, com aquele sol quentinho, assim, ó, batendo na sua pele. É esse cenário que vai chegar na tua vida, tá? Espera, confia porque a glória de Deus vai se manifestar perfeitamente sobre a sua casa. E uma coisa também que eu quero te falar, Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu sei que em muitos momentos oramos por pessoas, oramos pela nossa família, oramos por alguém que não está fazendo a vontade de Deus. Mas aqui, nesse contexto, sabe o que estava acontecendo? Deus estava falando sobre um castigo que Ele ia dar para Israel. Mas depois Ele diz, sabe o quê? Que não vai ser o fim, né? Que Ele iria restaurar. Ele restauraria. Então, mesmo que os teus olhos estejam vendo coisas que você sabe que não agrada ao Senhor, mesmo assim, o Senhor te diz nessa noite que Ele vai agir de misericórdia na sua casa e que Ele vai alcançar. Ele vai alcançar porque Ele quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua família, assim como Ele ia restaurar Israel. Israel estava vivendo numa infidelidade com Deus. Eles estavam prósperos, mas eles estavam adorando a outros deuses. E às vezes a gente encontra isso dentro da nossa casa, né? Mesmo que nós não estejamos concordando com isso, mas o que nós vamos fazer? Nós só podemos orar e crer que o Senhor vai restaurar este cenário. Então, eu sei que é duro, que é triste, que a gente fica entristecido, mas o Senhor tem promessa para restaurar a sua casa. Você recebe? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode apontar para a sua casa e dizer, olha, Senhor, restaura a minha casa. Senhor, restaura o meu lar. Senhor, restaura a vida do meu marido. Restaura a vida da minha esposa. Restaura a vida dos meus filhos. Porque eles são do Senhor. Então, nessa noite, mesmo que o cenário seja de pecado, o Senhor vai restaurar essa terra. O Senhor vai fazer um reboliço, mas Ele vai restaurar a sua casa. Então, tem coisas que você já vai entender, tá? Está acontecendo alguma coisa diferente, é Deus que está agindo. Então, continua orando, continua firme na promessa do Senhor, que essa promessa vai se cumprir, você vai dar seu testemunho aqui e eu vou ouvir. Então, no silêncio, ele serve para descansar nos braços do Pai. Então, não adianta eu querer confiar nos homens, confiar num remédio, confiar num amigo que vai arranjar um emprego para mim. Não. Se o Senhor não estiver na frente, tudo isso vai ser em vão. De boa vontade, o mundo está cheio, né? Boa vontade de nos ajudar. Mas se o Senhor não te abençoar, se o Senhor não estiver à frente, não vai ser bom para você. Portanto, descanse nos braços do Pai. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, peça a Deus que Ele use a palavra dEle,
que Ele use alguém, Ele vai confirmar no seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você, e eu tenho certeza que você tem intimidade com Ele, e você vai ouvir a sua voz no tempo certo. E mesmo que os seus olhos ainda não possam ver, mesmo que os seus ouvidos ainda não possam ouvir, mesmo que você não possa contemplar, o Senhor está fazendo. O silêncio de Deus é solo fértil para milagres. Enquanto Ele se cala, Ele trabalha. Então, nessa noite, mantenha os olhos no Senhor. Muitas pessoas se dão mal, né? E às vezes até abandonam a Cristo porque olham para as pessoas. Nós, queridos, somos falhos. Homens e mulheres, nós somos falhos. Mas olhe para o Senhor. Não deixe de fitar o Senhor com seus olhos. Para de ficar ouvindo, para de dar o seu ouvido e prestar o seu ouvido para coisas que não vão te acrescentar. Mas, sabe, encha-se. Esteja perto de pessoas que vão te acrescentar, perto de pessoas que ministram, sabe, na sua vida, que tem palavras de Deus para você. Ontem foi impressionante, eu fui dar um jeitinho no meu cabelo, e aí, gente, eu fiquei lá de 11h30 até umas 5h pouca da tarde. Eu vi muita gente passar, conhecida. Vi a Joyce, eu vi a Flávia, a mãe do Kikito. Eu vi muita gente passar. Gente, eu fiquei muitas horas ali. Mas, gente, eu fiquei sendo ministrada por louvores, e a pessoa que estava fazendo o meu cabelo, eu fui ministrada de 11h30 da manhã até 5 horas da tarde, com louvores que encheram meu coração, com conversas boas, conversas cheias de Deus, sabe? Conversas cheias do Espírito Santo. Saí tão feliz, até mandei uma mensagem, né, dizendo que como foi acolhedor, como foi bom estar naquele lugar ali, né, que embeleza, né, por fora, mas que embeleza por dentro também. É tão bom nós estarmos perto de pessoas, né, em que nós podemos confiar, que nós podemos saber que sempre vão nos colocar para cima. Minha irmã Denise é assim. Às vezes eu vou fazer umas reclamações com ela e ela me dá, ó, ela descasca, ela vem só com a palavra de Deus, ó. Daqui a pouco eu estou rindo, eu estou chorando, eu estou feliz. Então, ó, se junte com gente que te faz crescer. Amém? Com pessoas que te levam para Deus. E eu quero te dizer que aquele que fez a promessa na sua vida, ele está aqui nessa noite. E eu quero te convidar, você, as mães, não é isso, Janá? Todas as mães para estarem aqui nesse altar. E nós vamos ministrar uma palavra. Porque nós estamos ainda no 10º dia, né? Ainda tem muita coisa para acontecer nesse mês de maio. Tem conferência, tem mulheres maravilhosas, cheias da presença de Deus, que trarão palavras aqui. Teremos muitos momentos em que ainda vamos ouvir a voz de Deus. Mas quem sabe que se hoje não é o dia da tua vitória, não é isso? É isso mesmo.